Olá, em Se Plantando, Tudo Dá. Desta famosa frase de Pero Vaz de Caminha, lá na época do nosso descobrimento, até os dias de hoje, muita coisa mudou. A evolução do nosso conhecimento científico tratou de relativizar o ufanismo do nosso primeiro escriba quanto às nossas qualidades agrícolas. O milho, por exemplo, que veio do México, precisou de ter a sua linhagem melhorada para poder ser rentável por aqui. E hoje, com modificações genéticas, o milho está no topo das polêmicas sobre alimentos transgênicos. Mas o milho também serve como exemplo moderno de alimentos fortificados ou acrescidos de vitaminas para melhorar a alimentação da população. O trajeto da agricultura em nosso país é a própria história de como o conhecimento científico e a pesquisa científica podem influir na produtividade e na qualidade do que plantamos e colocamos em nossa mesa. Boa razão, portanto, para aguçar o nosso apetite de saber e convidar para as nossas cadeiras de debate especialistas em pesquisa de alimentos. José Luiz Viana de Carvalho, engenheiro agrônomo com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa Embrapa, atuando principalmente com biofortificação de alimentos, segurança alimentar, qualidade tecnológica e sistemas de gestão da qualidade. Rubens Onofre Nodari, também agrônomo com mestrado e doutorado, é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de genética vegetal e melhoramento de plantas. Foi gerente de recursos genéticos vegetais do Ministério do Meio Ambiente. Silvio Vale, originalmente médico veterinário, se especializou em engenharia genética na Itália, na França, nos Estados Unidos, até em Cuba. Pesquisador titular em saúde pública na Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz, é membro de várias comissões de biossegurança, inclusive a que trata da avaliação de transgênicos e seus derivados na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. José Antônio Azevedo Espíndola, mestre e doutor em agronomia, lidera na Embrapa um projeto de agricultura orgânica para o Brasil, que reúne 27 centros de pesquisa, mais de 350 pesquisadores e técnicos, além de 25 instituições parceiras, como ONGs, universidades, instituições de pesquisa e extensão. Bem, é a vantagem, às vezes, da gente ser mais antigo, é que a memória dos tempos idos, né? Eu fazia, na década de 70, um programa chamado Indicador Rural. E o grande problema que se discutia na época é por que o Brasil não conseguia ultrapassar o limite de 70 milhões de toneladas para exportação. O Brasil não conseguia um rendimento no campo. Foi exatamente no início dessa década que surgiu a Embrapa. E no momento que começou a haver esse processo de pesquisa, o Brasil de lá para cá virou recorde de produção, né? Então, da exportação antiga só de cana ou café, como nós fizemos, passamos a exportar grãos modificados. Eu vou pedir para o Zé Luiz para dizer qual é o papel da Embrapa nesse processo de mudança nossa de produção. Bem, coincidentemente, a Embrapa surgiu no início da Revolução Verde. Então, toda a base científica que foi formada naquela geração, na primeira geração da Embrapa, ela teve sua especialização, seus cursos de mestrado, doutorado, dentro dessa filosofia. E o que aconteceu? Trouxe essas ferramentas para o Brasil. E, a partir daí, aplicando a velha frase do Caminha, em Se Plantando Tudo Dá, foi esse boom da tecnologia que a gente Se viu Plantando aqui. Tudo Dá, e aí eu vou pedir o auxílio para o outro representante da Embrapa aqui, para o Espíndola, em Se Plantando Tudo Dá, desde que deu um jeitinho, né? Foi o caso do milho, por exemplo, que a gente citou aqui na abertura. O milho americano tradicional não se dava bem com o nosso solo, ou muda o solo ou muda o milho, não é isso? Veja bem, a questão que o José Luiz levantou muito bem aqui com relação à questão da Revolução Verde, ela teve dois lados nessa história toda. Um lado em que, como vocês já disseram, houve um aumento de produtividade graças a essa adaptação de algumas tecnologias para os nossos continentes. Por outro lado, houve também uma série de outros impactos não tão desejáveis assim. E aí, nesse sentido, é que hoje em dia se discute, inclusive dentro da Embrapa, das universidades, não só essa questão do aumento da produtividade, mas também uma visão mais sustentável desse processo. Ou seja, os problemas de agrotóxicos, etc., para aumentar a produtividade. Aí eu vou pedir auxílio do nosso Nodari. Muitas vezes nós somos ainda muito
intensos no uso de agrotóxicos em todo o nosso processo? A tecnologia não conseguiu superar ainda isso? Não, na verdade, os avanços científicos são inequívocos, ou seja, se produziu variedades que têm um potencial genético muito alto. Mas, paralelamente, se modificou também muito o ambiente para poder ter essa produção. O que o Espíndola está colocando por quanto tempo nós vamos continuar produzindo. Ou seja, hoje, para termos essa produção, vamos colocar da seguinte forma. Nos últimos 40 anos, a produtividade aumentou 2,5 vezes, ou seja, de 1 tonelada, hoje nós produzimos 2,5, certo? Em média, no mundo. No mesmo espaço. Isso, em média, lugares mais, outros menos. Em compensação, a quantidade de nitrogênio que nós temos que adicionar na forma de adubo sintético aumentou 6,8 vezes. E os agrotóxicos aumentou muito mais. Por exemplo, hoje o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Então, isso faz a gente refletir, como o Espíndola já comentou, que talvez a gente tenha que repensar o sistema agrícola. Ou seja, nós demos um salto de produção e de produtividade e agora nós percebemos que nós temos efeitos ambientais e possíveis efeitos na saúde humana e que nós vamos talvez que repensar o sistema em bases sustentáveis e ter um alimento mais biologicamente de uma qualidade biológica superior. Porque hoje o nosso grão, ele não é um grão que seria um grão sadio, né? Porque ele ainda tem resíduos de agrotóxicos, grande parte da produção brasileira. Deixa eu aproveitar então esse aspecto para pedir o auxílio do nosso Silvio Vale relativamente à saúde da população. Esse retrato não muito saudável que o Nodari pinta aqui quanto ao agrotóxico, existem dados concretos de que isso passa a ser também um problema de saúde pública no país? Sim, a questão de agrotóxicos é um problema de saúde pública. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem trabalhos com relação a isso na ponta do sistema. Nós temos dados de impacto na saúde muito importantes dos agrotóxicos. Agora, só que, na verdade, a gente tem que precisa aprender essa lição. Quer dizer, nós tivemos a introdução da tecnologia, dessa tecnologia toda. Nós não podemos agora, quando nós vamos introduzir novas tecnologias, que são as tecnologias dos transgênicos e outras, de cometer os mesmos erros. E, para isso, hoje, a sociedade brasileira ela tem instrumentos da universidade, tem a Embrapa, que consegue ver de forma mais holística a questão, ela vê tanto a produção da semente quanto a produção sustentável nos seus diversos centros. E hoje nós temos um sistema de vigilância em saúde pública, com as vigilâncias sanitárias estaduais, os laboratórios centrais de saúde pública capacitados para poder atuar. Nós só precisamos, na verdade, de ter eu diria, uma política e um programa de segurança mais articulado entre os ministérios. E aí falta uma articulação ministerial entre o Ministério da Saúde, da Agricultura, do Meio Ambiente, para não ficar as caixinhas, e aí dificulta muito. A sociedade não pode ficar dependendo de olhares ministeriais, porque a sociedade consome o alimento na sua forma integral. Deixa eu aproveitar a questão do consumo de alimentos para voltar aqui ao nosso José Luiz a respeito dessas modificações. Mais tarde aqui, no próximo bloco, a gente discute um pouco mais essas modificações genéticas, transgênicos, dá pano para manga. Sim. Mas modificação de alimentos é a sua especialidade, é o seu trabalho na Embrapa, envolve muito a modificação para colocação de vitaminas, só para a gente poder ter esse quadro. Como é que isso funciona? Sim. Como é que você pode botar... Não modifica a característica da planta, não faz mal à saúde, só faz bem. Como é que é essa técnica? Hoje nós, na Embrapa, estamos envolvidos numa grande aliança mundial que é a biofortificação de alimentos, né? No Brasil, nós estamos trabalhando desde 2002 e isso nada mais é do que o enriquecimento desse alimento através do melhoramento genético. No Brasil, nós estamos trabalhando com melhoramento convencional. Não estamos agregando nenhuma ferramenta de biotecnologia nesse momento. Então, apenas você está selecionando o quê? Variedades que têm alto valor agronômico, né? Com variedades que não têm tanto valor agronômico, mas têm alto valor nutricional. Então, a gente está fazendo, através de cruzamentos normais,
está buscando materiais que tenham interesse para o agricultor e que tenham um alto valor nutricional. Em que a gente está fazendo isso? Nas maiores carências mundiais que foram selecionadas no início do projeto, que é o ferro, o zinco e a vitamina A. Quer dizer, eles já existem em algumas características de espécie de determinado alimento e aí Você faz pensa um assim, casamento de produtividade você vai pegar um arroz que tem uma excelente característica agronômica, tem bom rendimento, é resistente, no nosso caso a gente está trabalhando com material de sequeiro, então tem boa resistência a estresse hídrico, e estamos pegando materiais que estavam esquecidos, que não estão bem agronomicamente, mas têm no seu grão um maior teor de ferro e de zinco. Então a gente está trazendo isso através de retrocruzamento para conseguir que esse material que vai resultar disso tenha os dois lados. Logicamente, a gente tem um alvo, né? A gente tem um target para O fechar Nadário isso. está pedindo aqui uma parte, vamos ver, Nadário. Esse projeto é uma coisa muito interessante e ele, na verdade, é um reflexo do nosso modo de vida. Por exemplo, a FAO estima que no mundo inteiro já foram utilizadas em torno de 7.000 espécies de vegetais na alimentação, né? Mas, digamos, 80% das calorias para a alimentação humana vinda de vegetais ficam baseadas em 15 espécies. E quando você reduz o número de espécies na alimentação, o que acontece? O milho é um bom alimento, mas tem baixa quantidade de lisina. Que nem Lisina para o público leigo, é um aminoácido importante para a formação de proteínas. Aí, o que aconteceu também? Então, a redução no número de espécies na nossa alimentação, ou seja, a simplificação da dieta, é que causa alguns problemas, como o José Luiz colocou. E a outra questão é que é o seguinte, tem alguns artigos que saíram, os Estados Unidos começou a avaliar no ano passado a composição química dos seus alimentos bem melhorados agora, as variedades modernas, e comparou com as variedades antigas. E percebeu que no melhoramento, o ganho que se conseguiu em produtividade se perdeu em alguns nessa nutrientes, qualidade de conteúdo e que agora de esse nutrientes. projeto busca fortalecer. É porque uma das bases dessa grande produtividade é o quê? Aumento em energia dentro da própria planta. Então você acabou o quê? Privilegiando um valor energético em cima de um valor de micronutrientes. Isso foi uma questão naquele momento, só que agora você tem alguns sinais que isso não atingiu tudo que tinha que atingir. Quer dizer, na verdade, você privilegia um crescimento econômico, da atividade econômica, mas não necessariamente a capacidade que tem que ter o alimento de bem alimentar quem o consome, não é isso? É que nem o orçamento da gente. Se a gente privilegia, começa a comprar demais um produto, vai faltar para comprar outro. Então, como a planta tem uma capacidade X também de armazenar e transformar energia, quando você põe muito esforço no grão, vai faltar para algumas coisas. A gente vai ter que buscar esse balanço aí. Bem, deixa eu fazer agora, rapidinho só, peço desculpas, um pequeno intervalo para a gente voltar com a nossa discussão aqui, que já está começando a esquentar. Tá.